os 3 graus de altura são infinitos e incriados no Senhor, e estes 3 graus são criados e finitos no homem. Que no Senhor os 3 graus de altura sejam infinitos e incriados é porque o Senhor é o amor mesmo e a sabedoria mesma, como foi precedentemente demonstrado. E pois que o Senhor é o amor mesmo e a sabedoria mesma, é por consequência o uso mesmo. Pois o amor tem por fim o uso, que ele produz pela sabedoria. Com efeito, o amor e a sabedoria sem o uso não têm objetivo ou fim, ou não têm domicílio. É por isso que não se pode dizer que sejam ou existam, a não ser que haja o uso inquo, no qual estão e existem. Estes 3 constituem os 3 graus de altura nos sujeitos da vida. Estes 3 são como o fim primeiro, o fim médio, que é chamado causa, e o fim último, que é chamado efeito. Que o fim, a causa e o efeito constituem os 3 graus de altura é o que foi mostrado acima e confirmado várias vezes. Que estes 3 graus estejam no homem, pode-se vê-lo pela elevação de sua mente até aos graus do amor e da sabedoria em que estão os anjos do 2º e do 3º céu, pois todos os anjos nasceram homens, e o homem, quanto aos interiores que pertencem à sua mente, é o céu na menor forma. Portanto, há tantos céus quantos graus de altura nos homens por criação. O homem é também a imagem e a semelhança de Deus, porque estes 3 graus foram gravados no homem por estarem no Deus-homem, isto é, no Senhor. Que estes 3 graus no Senhor sejam infinitos e incriados, e que no homem sejam finitos e criados, pode-se ver pelo que foi demonstrado na primeira parte, por exemplo, por estas proposições. Que o Senhor é o amor em si e a sabedoria em si, e que o homem é o recipiente do amor e da sabedoria do Senhor. Depois também, que do Senhor nada se pode dizer senão o infinito, e do homem nada que não seja finito. Estes 3 graus nos anjos são chamados celeste, espiritual e natural. E para eles, o grau celeste é o grau do amor, o grau espiritual é o grau da sabedoria e o grau natural é o grau dos usos. Se estes graus são assim chamados, é porque os céus foram distinguidos em 2 reinos, um chamado reino celeste e o outro reino espiritual, aos quais é adjunto um 3º reino em que estão os homens no mundo. É o reino natural. E mesmo os anjos de que se compõe o reino celeste estão no amor, e os anjos de que se compõe o reino espiritual estão na sabedoria. Mas os homens no mundo estão nos usos, e é por isso que estes reinos foram conjuntos. Na parte seguinte se dirá como é preciso entender que os homens estão nos usos. Disseram-me do céu que no Senhor de toda a eternidade, que é Jeová, antes de ter tomado o humano no mundo, havia os 2 graus anteriores na realidade e o 3º grau em potência, tal como estão também nos anjos, mas que depois de ter tomado o humano no mundo, ele se sobrevestiu também com o 3º grau, que é chamado natural, e que por isso foi feito homem semelhante a um homem no mundo. Com esta diferença, entretanto, que este grau, como os graus anteriores, é infinito e incriado, enquanto que estes graus no anjo e no homem são finitos e criados. Com efeito, o divino que havia enchido todos os espaços sem espaço, números 69 a 72,
penetrou também até aos últimos da natureza. Mas, antes que ele tivesse tomado o humano, havia no grau natural um influxo divino mediato pelos céus angélicos, enquanto que, depois que tomou o humano, há um influxo imediato vindo dele. É por esta razão que todas as igrejas no mundo, antes de seu advento, tinham sido representativas dos espirituais e dos celestes. Mas depois do seu advento, elas foram feitas naturais espirituais e naturais celestes, e o culto representativo foi abolido. Foi também por esta razão que o sol do céu angélico, que é, como já foi dito, o primeiro procedente de seu divino amor e de sua divina sabedoria, brilhou com um brilho mais vivo e com um maior esplendor depois que ele tomou o humano do que antes de o ter tomado. É também o que é entendido por estas palavras em Isaías. Nesse dia será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol será sétupla como a luz de 7 dias. Capítulo 30, versículo 26. Estas palavras foram ditas do estado do céu e da igreja após o advento do Senhor no mundo. E no Apocalipse, a face do Filho do Homem foi vista da mesma maneira que o sol brilha em sua potência. Capítulo 1, versículo 16. E em outros lugares, por exemplo, Isaías capítulo 60, versículo 20, 2 Samuel capítulo 23, versículos 3 e 4, Mateus capítulo 17, versículos 1 e 2. A ilustração mediata dos homens pelo céu angélico, ilustração que existia antes do advento do Senhor, pode ser comparada à luz da lua, que é a luz mediata do sol. E como depois do advento do Senhor a ilustração se tornou imediata, se diz em Isaías que a luz da lua será como a luz do sol. E em Davi: em seu dia florescerá o justo em muita paz, até que não haja mais lua. Salmo capítulo 72, versículo 7. Isso foi dito também do Senhor. Se o Senhor de toda a eternidade, ou Jeová, sobrevestiu-se deste terceiro grau, tomando o humano no mundo, é porque não podia entrar no mundo senão por uma natureza semelhante à natureza humana. Assim, não podia aí entrar, senão sendo concebido de seu divino e nascendo de uma virgem. Pois, desta maneira, ele pôde se despojar da natureza, que em si mesma é morte, e não obstante, um receptáculo do divino e revestir o divino. Isto é entendido pelos dois estados do Senhor no mundo, que são chamados estado de exinanição e estado de glorificação, de que se tratou na doutrina da Nova Jerusalém sobre o Senhor. Estas coisas que concernem a tríplice ascensão dos graus de altura foram ditas em geral, mas como estes graus estão nos muito grandes e nos muito pequenos, como acaba de ser mostrado no artigo precedente, nada se pode dizer disso aqui em particular, exceto isto, que há tais graus em todas e cada uma das coisas do amor, e por consequência há tais graus em todas e cada uma das coisas da sabedoria, e por estes há tais graus em todas e cada uma das coisas dos usos. Mas que no Senhor todos estes graus são infinitos, enquanto que no anjo e no homem eles são finitos. Mas, como estes graus estão no amor, na sabedoria e nos usos, isso não pode ser descrito e desenvolvido senão em série.